Olá pessoal, sejam aí todos bem-vindos a mais um Globalcast. Esse é um podcast que tem aí por objetivo compartilhar as melhores práticas do mercado imobiliário e da construção. E hoje o nosso convidado, nada mais que especial, é o Alex Pinchmel. Ele é CEO e cofundador da Iterap, uma empresa aí especialista aí na parte de atendimento, automação de atendimento e chatbot para o mercado. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de quem que hoje ele atende no mercado, a gente tem aí a FGR Urbanismo, a CBL, a BRDU, a Altana, enfim, são várias empresas mesmo. Ele é autoridade no assunto atualmente para o nosso setor. Então aí, seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue bater um papo aqui, um pouco de atendimento, como é que a gente acelera, qual que é a importância que tem do atendimento aí nesse mercado que a gente atua. Legal. E Alex, eu já queria te fazer a primeira pergunta já, que é a gente fez uma tarefinha de casa de olhando ali para dentro do nosso time de relacionamento e suporte. E sobre o assunto que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, que é sobre a automação e da importância da tecnologia na automação desses processos, devido aí aos últimos acontecimentos do ano, eu queria te fazer uma pergunta, que é qual a importância do atendimento ao cliente para o sucesso das empresas? Olha, o atendimento do cliente ele é tão importante quanto o produto que se oferece. É ali que você vai ter um relacionamento direto, ali que as pessoas, quando entram em contato com a sua empresa, eles têm, né, acreditam que você vai resolver o problema dele. E a partir do atendimento, principalmente você tem que escutar o cliente, entender qual aquela problema, aquela dor que ele está precisando e apresentar as soluções. É isso que ele espera de você, tanto no seu pré-venda quanto no seu pós-venda. No pós-venda, principalmente, depois que ele comprou, acreditou na sua empresa e fez aquele investimento, né, em qualquer produto que você tenha, sempre existe um detalhe ou outro que ele precisa entrar em contato com você. E ali ele espera que seja atendido de forma rápida, ele espera ser atendido daquele problema específico que ele está tendo. E é ali que a sua empresa realmente vai mostrar, né, que vai apresentar quais são as melhores qualidades que ela tem. Então tem que ter uma importância muito forte dentro do seu atendimento. E além do mais, a questão, o detalhe do atendimento, que ele não pode ser igual para todo mundo. Porque todo o cliente, ele tem a sua personalidade. Então por isso que é importante você entender a personalidade daquele cliente. E dali para frente ele tratar daquela forma que ele está esperando. Tem gente que gosta de ir direto ao assunto, tem gente que ele gosta de ser escutado mais, tem gente que ele gosta de ele fica 2 horas conversando, não tem jeito. Você tem que tratar, né, à medida do possível, da melhor forma e da velocidade adequada, né, que o seu cliente espera que seja resolvido. Então, ele é a vitrine da sua empresa. Eu vejo isso muito, Alex, principalmente no cenário atual, né? Eu como cliente, eu gosto de me interagir com as marcas através das redes sociais, de ir lá no site e já tentar resolver meu problema de uma forma muito mais rápida. Então, se tiver um chatbot, uma informação ali para contato no WhatsApp, onde eu consiga já, de uma forma bem prática e rápida, já solucionar meu problema num tempo mais curto, cara, é um ganho gigantesco. E eu vejo que existe uma preocupação também com relação à parte de humanização. Eu, por atuar na área de marketing, eu vejo o tão sensível é isso, de você criar uma comunicação que seja humanizada, que seja personalizada, para que o seu atendimento e a sua estratégia seja eficaz, né? A humanização é muito importante. É engraçado que parece um contrassenso, né? Você vai automatizar o seu atendimento, que não é uma pessoa que está atendendo, mas você não pode perder a parte humana da coisa. Então, para isso, o que a gente faz? A gente trata a característica da empresa. Então, cada empresa ela tem a forma de atender, ela vende os seus valores, né? A forma de vender sua marca, a forma que eles conversam com os clientes. E um atendente automatizado, né, um chatbot, ele tem que seguir a mesma linha que a empresa atende os seus clientes. Ele tem que ser um espelho do atendimento que eles disponibilizam para os seus clientes por pessoas. Então, para você não perder a humanização, você constrói o fluxo de diálogo exatamente da forma como uma pessoa vai conversar com o seu cliente. A diferença é que ele já vai direto ao assunto, para responder de forma mais rápida aquele cliente, porque hoje ninguém quer perder tempo. Sim. E ele consegue fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, enquanto uma pessoa atende de uma forma um cliente, quando você faz a automatização, ele atende 100 em paralelo. Então, e sem perder as características principais da sua empresa, que isso realmente é sempre muito importante.
Eficácia e produtividade. Palavra do momento que não, provavelmente aí veio para ficar, né, Alex? Veio para ficar. Então vamos lá, vamos para a minha segunda pergunta aqui agora, que essa pergunta eu te garanto que vai ser mais top que a primeira. Atualmente, quais são as principais dificuldades que o mercado está enfrentando para atender os seus clientes? Que a gente vem por um cenário onde o home office, né, veio com uma tendência muito grande e eu vejo que as empresas conseguiram se adaptar muito bem, mas logicamente tem a sua dificuldade. Eu queria entender um pouquinho sobre essas dificuldades que você vem enfrentando aí no dia a dia junto aos clientes da Iterapa. Bom, a gente tem um cenário muito claro quando a gente entra dentro da empresa. Então, tem um divisor de águas, antes e depois de que você insere um atendimento automatizado. Quando você não tem um atendimento automatizado, você tem uma equipe, dependendo da quantidade de pessoas, você vai ter que ter uma escala na sua equipe, você sempre tem que contratar mais pessoas, e o tempo de resposta, ele é influenciado pela quantidade de pessoas que são atendidas e pela quantidade de pessoas que entram em contato com a sua empresa. Então, hoje, uma das grandes dores da empresa é justamente essa, o volume de atendimento que você tem que fazer por dia. Isso aí acaba onerando a empresa, porque você tem que contratar mais pessoas e caso você não contrate, você vai diminuir a satisfação do seu cliente, porque ele vai demorar a ser atendido. Quando você chega no cenário que você quer inverter isso aí, então o que a gente faz? A gente faz um autoatendimento. Porque o seu cliente ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe o que ele quer, então ele já vai direto ao assunto, resolve a vida dele dali e ele vai embora. Tá satisfeitíssimo e dali para frente ele vai começar a fazer um marketing positivo da sua empresa. Em contrapartida, você, por conta de ter um autoatendimento, você não vai ter um atendimento humano? Jamais. Você tem que ter o seu time de atendimento. A diferença é que você consegue ter uma escala e você vai direcionar para o seu time de atendimento aquelas dúvidas ou aquelas questões específicas que você não quer que o seu autoatendimento resolva, ou por algum motivo ele não consegue resolver sozinho. Por exemplo, a renegociação de contrato, ou uma solicitação de uma personalização do ambiente, que aí é muito específico, aí tudo bem, direciona para o seu time de atendimento, ali ele continua no fluxo de conversa. Né? Uhum. Alex, eu acho que ele está fazendo um adendo aqui, que é com relação a um dos nossos clientes. Quando a gente marcou para a gente fazer um bate-papo relacionado à parte de atendimento, eu tive uma curiosidade de olhar para os nossos clientes, né, que a gente atende pelo Brasil, e fazer um benchmark, olhar para ver como que eles se relacionam, né? E um dos nossos clientes, que é a Direcional Engenharia, foi muito sensível na pergunta, justamente sobre isso que você acabou de mencionar. Ele, no início, quando você clica lá em entrar em contato, ele já te faz uma pergunta assim: como você gostaria de ser atendido? Aí já tem a opção, WhatsApp, e-mail, tinha uma opção lá de chatbot e também através do portal. Aí eu olhei e falei assim, cara, uma coisa simples, didática, personalizada, com uma tecnologia e com um processo muito humanizado. Então ele pegou nossos pilares aqui que a gente está conversando e conseguiu aplicar. Então esse é só um adendo que eu gostaria muito de fazer, que teoricamente você já consegue chegar no fator uau, né? Que é fazer uma experiência cada dia mais personalizada, né? Sempre tem que ser personalizado. Então quando você vai... a gente vê alguns exemplos, tem uns que são sempre muito rígidos. Eu uso o chatbot de outras empresas, então eu gosto de usar por dois motivos. Um, para saber o que eu não devo fazer, né? Porque tem muitos que você não consegue conversar nunca com uma pessoa, é impossível você conversar com a pessoa, e às vezes o robô ele não está preparado para resolver aquela questão. Que ele vai conseguir resolver 90% das demandas corriqueiras, ele resolve todas, de forma muito rápida. Um exemplo de uma empresa. Existia uma solicitação lá, que era constante a solicitação, e pelo volume ele demorava um dia, às vezes até 2 dias, quando demorava muito 2 dias para resolver aquela mesma dúvida, ou aquela mesma solicitação. Depois que foi implantado, em 50 minutos, 50 segundos, 50 segundos ele conseguiu, por exemplo, tirar a segunda via de boleto. Em outro caso, quando ele ia fazer um atendimento humano, que é importante, vale ressaltar, ele ia ter que entrar no sistema, ele ia ter que reconhecer o cliente, ele ia ter que logar, ele ia ter que imprimir, ele ia ter que mandar para ele. No nosso caso, não. O cliente já sabe que é ele mesmo, ele já sabe todos os dados dele mesmo, ele já sabe qual é a parcela que ele quer. Pô, eu só facilito isso para ele, direcionando num fluxo bem tranquilo, né? E dali ele já tira tudo que ele tem que fazer. Essa é a ideia principal de um autoatendimento. Facilitar a vida do cliente, ele ficar satisfeito com a sua empresa
e o seu time de atendimento fica focado para promover ganhos para a empresa, novos negócios, satisfação daqueles clientes que precisam ser atendidos pessoalmente. Esse é o ideal para a empresa quando ele automatiza o cenário. Legal, a gente está falando aqui muito sobre o benefício, né? Eu queria entender agora um pouquinho de você, a gente falar uma das principais dificuldades, porque a gente está falando muito de sensibilizar o pessoal, de utilizar a tecnologia a favor do negócio, a favor das regras de negócio e aplicar isso de uma forma muito eficaz. Porém, se eu não fizer isso, quais são os riscos para a minha empresa? Qual é o caminho que eu vou percorrer ali na jornada? Assim, ó, na sua pergunta eu vou pegar dois lados, né? Então vamos lá, uma pessoa que não quer investir em automação. Bom, se a pessoa não quer investir em automação, então consequentemente ele vai ter um aumento de custo, né? Ou se ele não tiver aumento de custo, ele vai ter um aumento de tempo de espera e consequentemente uma insatisfação dos seus clientes. Quando você implanta, o que você vai ter? Você vai ter uma diminuição do custo, porque eu até gosto de brincar que é o seguinte, você vai ter um funcionário sênior pagando por um estagiário. Que é bem isso. Então, o custo do estagiário com conhecimento sênior. Que aí você pode usar até inteligência artificial, que a gente nem chegou a comentar aqui ainda. Bom, agora vem umas questões quando você implanta isso, além de diminuir o seu custo. Você implantou, é 100% de sucesso? Não, gente. Não é 100% de sucesso. Por que não é 100% de sucesso? Porque você tem que, primeiro, avisar o seu cliente dessa nova plataforma. Você precisa que os seus clientes conheçam o seu novo atendente virtual. Você precisa direcionar o seu atendimento, que eles estão acostumados a sempre ligar num número fixo e uma pessoa atender. E você vai pegar agora assim, a partir desse momento nós estamos migrando para essa nova plataforma de atendimento. E principalmente você tem que gerar uma curiosidade do seu cliente. Então, se conheça a nossa nova inteligência artificial, a empresa com a inteligência artificial tal. Então, você foi muito famoso, a Bia do Bradesco. Aí, hoje nós temos vários modelos. Tem a Lia, a Eva, a Lia que é da Iterap, a Eva que é da Global Tech. A gente tem a PAN, que acabou de ser batizada ontem, da Planejar. Gostei do nome, inclusive, tá? Bem interessante. Tem uma que tem até sobrenome, que é a Laura Matos. Super legal, lá da JMD. Então aí você, a partir do momento que você apresenta essa nova colaboradora da empresa, os clientes, eles têm a curiosidade de partir para esse novo cenário. Quando eles perceberem que ele é atendido de forma bem bacana e ele consegue resolver as questões dele de forma muito rápida, ele não abandona o canal. E aí é sucesso. Se você agora simplesmente você colocar no seu site e não tiver nada que chame a atenção do cliente, aí não tem como ele ser atendido por lá, porque ele nem sabe que existe. Então essa é muito importante para o sucesso do projeto. O marketing. Concordo. Plenamente. Comunicação, comunicar, sempre. E de uma forma cada dia mais personalizada, que é algo que a gente já levantou a bandeira aqui desde o início do podcast, né? Sempre personalizado. E vai uma dica também, pessoal. Veio aqui na minha cabeça, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. A gente vem passando por uma transição de mudança de gerações. Então, a forma que eu me comunicava antes é totalmente diferente do que eu comunico hoje. E vai ser diferente para as pessoas que estão surgindo aí. Então, vale ressaltar você pesquisar um pouquinho sobre a geração Z. Existe um estudo que foi publicado pelo HubSpot recentemente, Alex, que a partir de 2035, 50% do consumo mundial vai ser feito por essa persona, que são as pessoas que nasceram a partir de 95. Então, ou seja, o poder, o capital de negociação e de fazer negócio vai estar na mão dessas pessoas. Então, você compreender principalmente os hábitos, os gostos, onde elas estão, o que elas gostam de comunicar, a forma que elas gostam de comunicar, o que elas compram, as redes que elas estão presentes, é fundamental para você gerar bons negócios. Então, não poderia deixar de compartilhar essa dica de ouro aí para vocês. Cai a fundo aí para poder estudar sobre, que vocês vão gerar bons negócios aí também. Bom, Alex, queria te fazer a minha próxima pergunta. Que tipo de solicitações ou informações os clientes normalmente fazem? Assim, no dia a dia, vai. Dos clientes dos meus clientes? Isso, exato. Olha, eu tenho vários cenários. A grande maioria, essa campeã de todos é boleto. Esse é o campeão. Todo mundo precisa de um boleto e o pior é quando ele lembra do boleto 7 horas da noite. E o boleto vence aquele dia.
já era. Se não tiver alguém para atender ele, ele vai pagar em atraso. E isso acaba gerando uma inadimplência. Pô, já atrasei, agora eu vou pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa e abraço. Então, o campeão é essa. Se tiver um atendimento, se tiver meia-noite ou 5 para meia-noite, que ainda dá tempo de pagar, ele gera o boleto e paga. Mas eu tenho várias demandas, inclusive até uma forma personalizada. Tem muitas solicitações de documentos, tem todas os informativos do empreendimento. Então, por exemplo, eu quero pegar a planta do meu empreendimento. Então, eu preciso ligar lá para a empresa para conversar com o gerente para pegar a planta. Ele fala assim, qual que é o seu empreendimento? Esse? Qual que é o seu lote? Esse? Pum, está lá a sua planta. Ele mora em um condomínio, ele precisa ver as regras de condomínio, as regras de mudança. Disponibiliza no atendente virtual do seu empreendimento. Aí nisso tem fazer pagamento de parcelas, antecipar parcelas. Se por acaso, putz, aquele boleto venceu, agora eu vou ter que gerar um novo boleto. Eu gero um novo boleto direto pelo assistente, eu não precisa ligar para a empresa para gerar o boleto. Dali ele já escolhe a data de vencimento, ele já paga por ali mesmo. Tem... estou falando sempre do pós-venda, mas nós temos também o pré-venda, né? Tem o pré-venda. O cliente, quando ele entra em contato com a sua empresa, ele quer conhecer o seu produto, ele quer conhecer a sua empresa. Então, você consegue fazer toda a apresentação, tanto dos seus produtos quanto da sua empresa, também de forma automatizada. Você faz a captação dessas informações, o nome, o telefone, você mostra o empreendimento, mostra as imagens, mostra um vídeo, faz a integração, né? Você pode gravar isso, pegar essas informações e mandar direto para o seu time comercial, você pode gravar essas informações dentro do seu funil de vendas. Então, eu consigo abranger de forma bem ampla essa parte de atendimento, quanto ao seu pré-venda, quanto ao seu pós-venda. Eu acho legal quando, assim, a experiência que a gente teve na Global Tech, hoje, pessoal, a gente é cliente da Iterap, a gente tem uma experiência muito bacana de relacionamento, principalmente ali no marketing, onde a gente tem metas, né, para poder gerar lead, e eu vejo que a nossa Eva é uma potencial geradora de oportunidades nesse sentido. Porque lá a gente consegue criar uma jornada para que o lead ou a pessoa que não teve um contato direto com a Global Tech ainda, conhecer quais são os primeiros passo a passos, qual é o nosso portfólio de produto ou de serviço, como que a gente está se posicionando, quais são os últimos conteúdos que a gente publicou. Então lá é um formato também que a gente identificou que é um grande gerador. Isso. E ali na parte de conversar com o seu cliente, o seu cliente também pode conversar com o seu atendente. Você pode direcionar ele para clicar no botões, ou você pode, por exemplo, mandar uma mensagem de voz. Que aí o seu atendente ele vai dizer, pô, você quer saber se a gente tem produto em Brasília, aí mostra a lista de produtos em Brasília. Então dá para ter uma dinâmica bem interessante usar a inteligência artificial aí no seu atendimento. Legal, e para aquelas pessoas que ainda não conhecem o que é inteligência artificial, explica aí um pouquinho para a gente também, Alex. A inteligência artificial tem várias formas de ser usada. No nosso caso, eu uso de duas formas, ou reconhecimento de texto ou reconhecimento de voz. Mas basicamente, como é que é? Tem muito... vou colocar um nome de mistério, vai? Sim. A primeira vez que eu tive contato com a inteligência artificial, eu acho que assim, puxa, vou colocar lá e vai fazer tudo. Não é bem assim, mas um dia vai chegar, vai chegar. Hoje o que a gente tem? Uma base de conhecimento, então tudo que o seu robô, né, o seu atendente virtual consegue responder, você vai construindo aquela base de conhecimento que ele vai consumir. E a partir do momento que ele manda uma mensagem de voz, o que a inteligência artificial faz? Ele transforma essa voz em um texto que ela consegue reconhecer. Ela vai nessa base de conhecimento e fala assim, puxa, olha, ele falou isso aqui naquela frase. Por isso aqui naquela frase eu tenho essas respostas aqui que faz mais sentido para o que ele perguntou. Ele faz um ranqueamento, uma nota mesmo, de 0 a 100, e o que der a maior nota ele apresenta para o seu cliente. Ele tem um diálogo bem natural. Qual que é o ganho para quem utiliza? Velocidade. Essa velocidade é estúpida. Vamos pensar no método tradicional. Eu tenho um FAQ. Só que a minha empresa é muito grande. Vamos pensar no UAU. O UAU tem centenas de telas, né, centenas de conceitos. Em uma tela ele pode fazer 50 perguntas. Se for no FAQ tradicional, o que ele vai ter? Um grupo. Eu estou em dúvida em vendas. O que você quer de vendas? Resumo de vendas. Resumo de vendas, o que eu posso fazer aqui? Aí começa.
extrato, demonstrativo, cálculo, registro. Você tem que ir procurando. Na inteligência artificial, fala assim, ó, eu estou com dúvida como eu calculo parcela de vendas. Tum. Sim. Bom. Nossa, você encurta muito o processo. Curto muito. E vai de A a Z em uma piscada. Que legal. Queria te fazer agora a pergunta de $1 milhão, tá? Vamos lá. Você acredita que as empresas brasileiras ou mundiais, pelo que você está percebendo aí de movimentação no mercado, elas estão preparadas para atuar aí com uma tecnologia voltada para essa automação, seja do atendimento, de processo, IA e tal? Olha, é até uma quebra de paradigma. Ou uma quebra de... eu chamo um pouco de preconceito. As empresas, algumas acham que não estão preparadas, mas na verdade é muito simples. Eu já tive algumas empresas que eu já conversei com ela e falaram, não, a gente ainda não está preparado para absorver essa tecnologia. Mas aí eu vou pegar um outro exemplo, que é uma outra empresa que abraçou essa tecnologia. O que ela teve de trabalho, o que ela teve de fazer um investimento pessoal nessa funcionalidade? Praticamente nenhuma. Então, o trabalho de fazer a automação, de construir o diálogo, é da Interap. Então, essa inteligência fica na Interap. A inteligência fica na Interap. O que a empresa vai ter, ela assim, ó, eu vou entregar para você todo o fluxo. Ah, não gostei desse texto, esse texto não fala a cara da empresa. A gente troca o texto, aí sim tem uma parte de construção. As empresas, se eu fosse falar assim, a empresa está preparada? Todas as empresas estão preparadas. Só basta fazer. Basta fazer. O que ela precisa? Ela precisa fazer o ajuste à forma de atendimento. Então, hoje, o seu cliente ele vai começar a fazer o atendimento pelo robô. Depois, caso precise, vai ter que ter uma pessoa lá para atender e fazer uma continuação daquele atendimento. Mas ela já faz isso todo dia. Só que ela já faz direto. Não tem nenhum passo antes. O cliente tem contato direto com ele, já faz. Então, você está preparado? Tá. Só precisa fazer. Concordo. Queria até reforçar o que você falou. Às vezes as pessoas acham que não estão preparadas, as empresas não estão preparadas. Cara, é um conceito muito utilizado na startup, que é o MVP. Pô, cria um mini produto viável. Pô, vai lá, faz um teste, deixa rodando por 3 meses, analisa. Não, realmente faz sentido. Consigo potencializar e expandir isso para o mercado. Não acho que não funcionou bem assim. Traz para dentro de novo, trabalha e disponibiliza uma nova versão para o mercado. Então isso é o DNA, eu acho, que a gente tem que fazer. Olha que curioso, eu fiz isso ontem. Que legal. Um cliente fez isso ontem comigo. O negócio dele, pelo que a gente conversou, o que mais encaixa na solução dele é a inteligência artificial, porque ele tem muitas dúvidas que ele quer tirar dos clientes. Mas ele não sabe, ele não tem a base de conhecimento pronta ainda. O que ele fez? Ele pegou o menor pacote, que aí ele vai construindo devagar, e aí ele vai aumentando o pacote à medida que ele for tendo maior demanda, que é exatamente isso que você falou. Eu começo pelo básico, atendo o básico, que é o meu maior volume, depois eu vou especializando. E aí você vai subindo o seu pacote, aí você vai contratando tem IA, com texto, sem texto, integrado, não integrado, por aí vai. Mas a ideia é essa. Legal. E Alex, queria te fazer agora uma pergunta muito interessante para o pessoal provavelmente que está nos escutando, que está nos vendo aí através do nosso canal no YouTube também. Me fala, você pode compartilhar um case, alguma história real aí que aconteceu aí no decorrer dos últimos meses, que provavelmente se encaixa muito dentro do nosso cenário aí de construção civil? Olha aqui, nosso vizinho aqui, por exemplo. Nosso vizinho, ele tem... Fala o nome do vizinho, pode falar. A FR, né, que é nosso vizinho aqui do lado. Vou pegar a própria Globaltec, os dois cenários. Vou pegar 2 exemplos, que são mercados completamente distintos. Um é software e o outro é construção civil. Bom, no caso da FGR, a gente faz toda a parte de pós-venda, onde a gente faz os acompanhamentos de quantidade de atendimentos que tem mês. Né? Então, vou pegar o maior volume que eu tenho hoje. Então, ele tem em média 3.000 atendimentos mês. Todos eles pelo robô. E isso dá um volume de mais de 20.000 mensagens por mês trocadas pelo robô. Então, é muita mensagem. Então, por mês aí eu chego em média de 500.000, 600.000 mensagens. A cada mês vai aumentando essa quantidade. À medida que os clientes vão migrando, essa quantidade de mensagens ele vai aumentando gradativamente. E o outro que ele tem, que eu tenho uma outra empresa que ele praticamente não tem
atendente. Tem uma pessoa para atender. O resto todo ele migrou para o atendimento automatizado. E antes era quantas pessoas? Você tem uma noção assim, de histórico para compartilhar? Lá tinha um que ele tinha 4 pessoas, e agora está em 1. Teve outra empresa que foi super radical. Essa empresa é top, que é de Minas. Ele faz o seguinte, ó, tudo que o robô faz, eu não quero que ninguém aqui mais faça. Sim. Então, por exemplo, se o robô tem segunda via de boletos, por que tem que ter alguém aqui para fazer segunda via de boletos? Que só com o CPF dele ele tira, não precisa fazer mais nada. Coloca o CPF, segunda via de boleto na mão dele. Então ele falou assim, ó, não é para fazer. E cortou mesmo. Cortou, assim, foi super radical. Realmente eu confesso que foi super radical, mas foi sucesso. E o que o robô não conseguia responder, ele me ligava, porque todos os meus clientes têm meu número, ele me ligava e falava assim, ó, Alex, meu cliente está com essa e essa demanda, e eu não quero que meu atendente faz isso. Faz aí para mim. Uma semana eu fazia. Legal. Então o negócio lá, rodou, redondo. E no caso da etapa da Global Tech, inclusive, como eu uso ela também, todos os meus atendimentos que eu faço na solicitação, eu uso a Eva. Inclusive eu fiz até eu nem abro a página mais da Global Tech. Eu já tenho um link que vai direto na Eva. Sim. Também tem um link que você pode abrir no celular, né? E por lá eu já coloco tudo. Anexo imagem, faço meus atendimentos, eu acompanho tudo por ela. Então, acelerou absurdamente. E o volume da Global Tech está absurdo também. Sim, a gente realmente, no decorrer dos últimos 6 meses, eu acredito que o volume meio que triplicou, né? Se a gente fosse fazer um comparativo assim, não em volumetria, mas em percentual, foi bem significativo. Bom, pessoal, e para aquelas pessoas ali que querem entrar em contato com você, Alex, conhecer um pouquinho melhor sobre a Interap, sobre o seu trabalho, sobre os clientes que você atende, como que elas fazem? Bom, nosso Instagram, né, que é Interap _A, e principalmente o nosso site, que é o interap.com.br, converse com a Lia, que é a minha atendente virtual. Quando você entrar no meu site, ela vai estar dando um tchauzinho lá e você pode fazer perguntas para ela via texto, usando a inteligência artificial, ou se você já fosse, ainda não é cliente, mas será, né? Se quiser fazer alguma interação, por exemplo, tirar seu número de boleto ou ver o extrato do seu consumo, você pode tirar também tudo pela Lia. Que legal. Então eu uso o que eu vendo. Que bom, então. Fique feliz, pessoal. De qualquer forma, eu vou deixar no descritivo do vídeo também, tanto o site, o e-mail, tá? De repente você não mencionou, mas eu acho que era legal a gente mencionar. Vou deixar aqui no descritivo também do vídeo para o pessoal. Então é isso. Muito obrigado aí para você que ficou com a gente até o final e até a próxima, tá? Abraço. Gente, muito obrigado. Satisfação imensa estar aqui com vocês, hein? Abraço. Tchau, tchau.